Deus faz julgamento dentro da sua própria igreja. A Bíblia nos traz vários relatos a esse respeito e ensinamentos. Fique nesse vídeo porque tem muita coisa para aprendermos. Porque dentro da sua própria igreja, Deus faz muitos julgamentos. Só que não com o seu povo. Enquanto fora da igreja, Deus não julga ninguém. Mas calma aí. Vamos por parte. Vamos primeiro aos versículos e vamos ver situações que acontecem hoje em dia em igrejas onde não há nenhum julgamento, igrejas enormes. E por que que Deus não faz julgamento nessas igrejas? Mesmo igrejas falsas que eu estou me referindo, não as igrejas verdadeiras. Vamos por parte. Vamos primeiro ver o que aconteceu na história bíblica. Em alguns trechos só. Por exemplo, nós temos o caso de Ananias e Safira, que é um casal. Essa história foi assim. O casal, olha só, esses simplesmente quiseram enganar Deus. Eles, naquela época da igreja, a igreja estava crescendo muito, então as pessoas, elas tinham o hábito de muitas pessoas, elas vendiam tudo que tinham e entregavam para os apóstolos na igreja ali. E pronto. E ficavam por lá mesmo. Praticamente moravam na igreja. Boa parte das pessoas gostavam muito. E davam tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha. E Ananias e Safira, eles tinham uma herdade, ou seja, uma propriedade, e disseram, olha, falaram assim para Pedro, nós vamos vender e trazer todo o dinheiro para a igreja. Aí eles foram e venderam a sua propriedade, venderam por um preço X. Só que aí eles fizeram uma combinação entre os dois. Falou, olha, nós vendemos vamos supor que eles venderam por 1 milhão, vamos supor. Aí eles combinaram entre si. Nós vamos falar para Pedro que nós vendemos por 500 mil. E nós guarda 500 mil para nós. E assim fizeram. Aí só que a mulher não foi junto com a Ananias, a Safira, a esposa. Ele foi lá falar com Pedro e levou o dinheiro. Levou, vamos supor, os 500 mil. Estamos fazendo uma base. Estamos fazendo uma suposição. Nós não sabemos a quantia. Aí falou, aqui Pedro, o dinheiro que trouxe. Nós vendemos a nossa propriedade por 500 mil e trouxemos todo o dinheiro. Pedro, sendo revelado pelo Espírito Santo de Deus, falou assim, por que Satanás colocou no teu coração para você querer enganar Deus? Você não está tentando enganar o homem, está tentando enganar o Espírito Santo de Deus. E na mesma hora o homem caiu e morreu por causa disso. E não foi por causa da mentira, foi apenas por causa deles fazer todo esse bem embolado. Porque Pedro falou para eles antes, se você retém todo o seu dinheiro, o dinheiro é seu, você não precisava trazer nada. Você não precisa trazer nenhum real para a igreja. Para a igreja de Deus. Você podia vender sua propriedade, tudo seu. O problema aqui não está na quantia, nós não estamos preocupados com o dinheiro. É você enganar Deus. E por isso que Deus não já julgou o seu caso. E ele morreu na mesma hora. Por isso, então Pedro antes dele morrer, Pedro explicou a situação para ele. Não é por causa do dinheiro. Pois bem, então passou um tempo depois, aí os homens pegaram e enterraram Ananias. Depois a mulher dele chegou lá na igreja, lá para falar com Pedro. E Pedro falou assim, é verdade que vocês venderam a propriedade de vocês por tanto? Ele falou, sim, é verdade. Ele falou, ó, você combinou com seu marido para querer enganar Deus. E isso não é certo. E Pedro falou assim, tá vendo esses homens? Eles acabaram de enterrar seu marido. E agora vão enterrar você também. A mulher caiu e morreu. Esse foi um julgamento. Vamos ver mais outros. O apóstolo Paulo ele fala também sobre pessoas que praticam o pecado dentro da igreja. E ele fala muito brabo de uma situação que aconteceu, onde um homem ele foi deitar com a sua própria, com a mulher do seu próprio pai, ou seja, com a sua madrasta. E isso foi descoberto, lógico. E Paulo chama atenção. Paulo não estava na igreja na época, ele estava em outra parte. A igreja estava sendo dirigida por alguém que ele deixou para isso, né? E ele ficou muito bravo. Ele falou: olha, vocês também nem se envergonham fazendo isso. E aí mandou expulsar o malfeitor. Esse não pode, isso não tem lógica você ter um homem desse dentro da igreja. Você nem se envergonha, ainda está dentro da igreja ainda. Um negócio desse, isso bom. E ele ficou muito bravo. Outra situação foi
foi quando as pessoas, elas... Porque Paulo é assim, ele fundava a igreja, mas só que ele tinha outros lugares para ir. E algumas dessas vezes ele estava preso mesmo. Então ficavam pessoas responsáveis cuidando da igreja. Então ali as pessoas estavam adoecendo, muitos doentes e muitos morrendo. Essa doença nem sempre era física, às vezes era espiritual. E essa morte também nem sempre era física, mas pelo que está escrito, acreditamos que sim, tanto físico quanto espiritual. Mas o importante aqui é você entender que tinha pessoas morrendo, e morrendo mesmo, indo para o inferno. E Paulo falou, por isso que tem muitas pessoas doentes e morrendo, por causa que estão brincando com a Santa Ceia do Senhor. Então, ali, nós aprendemos aqui que, mais uma vez, Deus estava fazendo juízo dentro da própria igreja. Só que não era com o povo fiel, era com aqueles que estavam como se fosse apostatando da fé dentro da própria igreja. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa, Deus também diz, essa palavra já é para os fiéis, que Deus corrige a quem ama. Estamos dentro desse contexto. Ou seja, os fiéis também, eles têm problema. E Deus os corrige quando eles cometem algum erro. Como todo pai corrige o filho, para que não ande no caminho errado. É no intuito e no sentido de endireitar. Pois bem, agora a pergunta que fica, se Deus sempre faz juízo a esses malfeitores que estão dentro da igreja, por que existem igrejas hoje? Sabemos que são igrejas que cometem são pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Como é que esse pessoal não se vê nenhuma punição de Deus, não se vê juízo? Sendo que Jesus mesmo falou lá em Apocalipse, me parece que no capítulo 2, se não me engano, que aquele que se deitava com Jezabel ia ser colocado de cama. Ali Jesus está falando essa Jezabel não é uma pessoa física que se prostituía. Era uma pessoa que pregava a palavra de Deus de maneira errada. Então, é a prostituição da palavra de Deus. Você é crente e de repente você começa a pregar outra coisa, aquilo que vai contra os princípios. Então, se a igreja está pregando a palavra de Deus errada, sendo ela uma igreja de Cristo e o pessoal está começando, então essa igreja deveria adoecer de todas as maneiras, mas lógico, ser desfeita, como Jesus falou lá em Apocalipse também. Falou assim, olha, conserta-te, porque se você não se consertar, eu vou destruir você vai deixar de existir. Mas existem muitas igrejas hoje, e igrejas que têm muitos anos e vivem perfeitamente, crescendo, e são igrejas praticamente apóstatas. Elas têm coisas terríveis ali que não faz parte da igreja de Cristo. E por que elas não estão sendo castigadas, como a Bíblia diz? 2 motivos. Primeiro, que pode não ter chegado ainda o seu tempo, porque Deus é longânimo. Ele diz que ele espera, dá tempo às pessoas se arrepender, se consertar. E segundo motivo, elas não devem ser nada de Cristo. Falam de Cristo, mas são mundanas. Se nós notar ali um padrão, Deus sempre corrige as pessoas que ele ama, a igreja de Cristo. Então, dentro do padrão, as pessoas que ele ama, o seu servo, os seus filhos, quando eles estão pisando fora, Deus corrige. E outra coisa, dentro da igreja onde Deus matou Safira e Ananias, a igreja era de Cristo. Era Safira e Ananias que estavam lá fazendo o erro. Por isso o juízo veio só sobre eles. Porque eles estavam fazendo o erro dentro da igreja de Cristo. Está compreendendo? Da mesma maneira, as pessoas que estavam dentro da igreja, eles estavam adoecendo e morrendo. Você pode considerar físico ou espiritual, não importa. Mas aqueles que estavam adoecendo e morrendo eram os que estavam pecando. Mas a igreja não era uma igreja mundana, a igreja era de Cristo, era uma igreja verdadeira. Por isso que ali Deus trazia o juízo àquelas pessoas que realmente se rebelavam contra a palavra de Deus, que não davam importância. No caso quando a pessoa fazia a Santa Ceia, e eles faziam a ceia de qualquer jeito,
bebendo, comendo, até quase até se bebedando. Então ali estavam proporcionando um escândalo na igreja de Cristo. Mas a igreja ainda era de Cristo. Por isso, o juízo vinha só para os malfeitores. Mas quando a igreja ela não tem nada de Cristo, ela é do mundo. Então Deus não tem negócio com o mundo. Ele não vai corrigir o mundo porque é mundo. Eles não têm negócio com Deus. O problema é quando o mundo entra dentro da igreja. Aí se a igreja for fiel, aquele mundo que entrou é quem vai sofrer as consequências. Que ele entrou desfazendo da palavra, das coisas de Deus ali dentro da igreja, da casa de Deus. Agora, quando o mundo está lá fora, Deus não tem negócio com eles. Aí é onde a palavra de Deus é lançada a eles, para que eles se arrependam. Porque aqui se trata de apostasia, e não daqueles que nem conhecem Deus. Aqueles que nunca leu a Bíblia, ou se leu foi uma vez em outra, não conhece nada. Então, aqueles que estão lá fora, eles são inimigos de Deus, mas Deus, através de Cristo, tem o propósito de lançar a eles, através dos seus filhos, dos pregadores, dos evangelistas, lançar a eles a oferta de salvação que Deus oferece através de Cristo. Entendeu? Então, por isso, os de fora, eles não entram em castigo. Deus não castiga eles. Porque eles ainda estão vivendo no mundo. Eles não têm compromisso com Deus, não têm conhecimento. Tá vendo? Então, se eles não se arrepender quando ouvir a mensagem de salvação, aí sim, no dia do juízo, Deus resolverá com ele. Mas o castigo que Deus traz para essa terra, o juízo, é para aquele que já conhece a palavra de Deus. Está entendendo? Não é para aquele que não conhece. Por isso que as igrejas mundanas crescem em vento e popa e Deus não faz nada. Não traz juízo sobre elas. Então nós temos esses dois motivos. Ou é porque não chegou o seu tempo, ou por causa que realmente não tem nada de Deus ali. Por isso é como se... Então Deus também não tem negócio com isso, tá bom? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe um joinha e compartilhe, tá bom? E eu vou ficando por aqui e até o próximo, se Deus quiser.